Olá, terceiro ano! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação, os sinais que vimos na aula mais cedo e que vamos revisar mais uma vez. Os sinais de pontuação. O primeiro sinal que vimos foi o ponto final. O ponto final, ele é utilizado no fim de uma frase e ele expressa o encerramento de uma ideia. Quando eu terminei a minha frase, quero terminar o que eu estava falando, quero terminar o que eu escrevi, eu vou usar o ponto final. Por exemplo, há muita sujeira na rua. Ponto final, concluí. Outro sinal é a vírgula. A vírgula, ela separa os termos em uma sequência, ou seja, em coisas que vêm uma atrás da outra, como a data, o endereço, os itens de uma lista, como, por exemplo, comprei leite, vírgula, ovos, vírgula, farinha, vírgula, trigo e açúcar. Como se fosse uma pausa. Eu não finalizo a minha ideia totalmente, eu continuo, por isso sequência. Ponto de exclamação. Ele indica um sentimento de surpresa, um espanto, uma emoção. Por exemplo, aí, ó, que susto! Perceberam que uma surpresa, né? Um susto, uma emoção. Então, quando eu quero dar uma ênfase assim ao meu texto, deixar alguma coisa mais com cara de emoção, ou surpresa, espanto, eu vou usar o ponto de exclamação. O próximo, ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele indica uma pergunta, ele representa uma pergunta. Eu vou colocar ele após uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? Ponto de interrogação, ok? Travessão. O travessão, ele indica a fala dos personagens em uma história, ok? Uma historinha, uma fábula, um conto. Eu tenho lá o meu textinho e, de repente, quando o personagem vai falar, eu coloco o travessão. Por exemplo, aí, pode entrar. E os dois pontos. Os dois pontos eu uso em dois casos. O primeiro caso é quando eu vou explicar alguma coisa. Olha o exemplo da primeira frase. Eu aprendi uma lição, dois pontos. O que eu aprendi? O que eu vou explicar? A explicação é: não perca a oportunidade. Qual é a outra forma de eu usar os dois pontos? É após uma fala, quando eu vou iniciar uma fala. Por exemplo, aí, ó, eu gosto de maçã. Eu coloquei o travessão, né? O travessão vai indicar a fala, só que antes dessa fala, antes do travessão, eu vou colocar os dois pontos. Como, por exemplo, na frase, ela falou, dois pontos, eu gosto de maçã, ok? Então, eu uso os dois pontos nesses dois casos. Primeiro caso, antes de uma explicação. Segundo caso, antes do travessão, que vai indicar a fala. Como vocês podem ver, esses sinais de pontuação, eles se relacionam. Como assim? Eles estão sempre juntos. Em um texto, eu não uso apenas um tipo de sinal, eu uso vários, ok? Nos próprios exemplos, vocês observaram. Tinha vírgula, tinha ponto final, tinha travessão, tinha dois pontos. Então, eles se relacionam em um texto, ok? Então, agora que nós relembramos a explicação, vamos realizar os exercícios, reforçando que os dois pontos ele vem antes da fala, ok? A tia falou que vem depois, mas logo em seguida eu corrigi. Ele vem antes da fala, tá bom? Ele falou dois pontos, travessão. Eu gosto de maçã, tá bom? Número 1. Observe as cenas e complete as frases dos balões com um sinal de pontuação adequado a cada uma. A menina acorda, que susto! Que vocês colocariam? Ponto de exclamação. Observaram? Segunda figura. Por que você está todo sujo? A mãe fez uma pergunta para o menino. Então, se eu faço uma pergunta, eu uso o quê? Ponto de interrogação, ok? Ponto de interrogação aqui e ponto de exclamação aqui. Na última figura, Alex, vírgula, guarde as frutas, vírgula, o ketchup e os ovos na geladeira. Posso colocar o ponto final ou também posso colocar o ponto de exclamação, porque eu estou fazendo um pedido para Alex. Próxima.
2. Leia a carta e escreva abaixo os sinais de pontuação que faltaram. Então, a Tuane escreveu uma cartinha para o papai e esqueceu de botar os sinais de pontuação. Vamos ajudar. Lá em cima, João Pessoa, que é a cidade, vírgula, 26 de dezembro de 2016. Querido papai, este foi o Natal mais chato da minha vida. Ponto final. Não queria que você tivesse viajado para tão longe. Ponto final. Quando você vai voltar? Ponto de interrogação. Minha mãe falou que quando você chegar, ela fará uma nova ceia, vírgula. Cadê a? Para ver se desta vez eu como alguma coisa. Ponto final. Disse até que ia fazer a minha sobremesa preferida. Ponto final novamente. Só quero que você volte logo. Ponto final mais uma vez. Vou te esperar, vírgula, mas não demore. Ponto de exclamação. Beijos, vírgula. Tuane, ponto final, acabei o meu textinho, ok? Então, vocês perceberam que quando ela fazia uma pausa aqui no texto, quando ela separava o endereço da data, ela colocava as vírgulas. E quando ela terminava uma frase, né, nós colocamos o ponto final. Nós que estamos colocando, né, porque ela esqueceu. E quando ela fez uma pergunta, o ponto de interrogação. E ao final, quando ela fez um pedido, não demore, né? Ela expressou ali uma emoção, um pedido, uma tristeza, né? Não demore. Então, ela usou o ponto de exclamação. Beijos, aqui é a vírgula. Tuane. Ponto final. Número 3. Coloque vírgulas e ponto onde for necessário. Então, vamos lá, letra A. Eu comprei livros. Então, aqui ó, vem uma sequência de itens. Livros, vírgula. Cadernos, vírgula. Lápis e borracha. Terminei a frase, ponto final. B. Maria fez sanduíches, vírgula, bolos e refresco. Ponto final. Voltei de Fortaleza hoje. Ponto final. D. Lucas gosta de frutas, vírgula, verdura e sucos. Ponto final. Recife, olha aí o lugar, logo após vem a data. Recife, vírgula, 20 de janeiro de 2010. Ponto final. Número 4. O texto abaixo veio sem pontuação. Complete-o fornecendo a pontuação correta. Ele diz assim, a professora pergunta aos alunos. Então, antes, ó, ela vai falar alguma coisa. Antes da fala, 2 pontos. 2 pontos, aí vem a fala da professora. Ó, antes da fala, eu vou colocar outra versão. Se eu for à feira e comer 3 peras, ela vai começar a fazer uma sequência de frutas. Ó, 3 peras, vírgula. 7 bananas, vírgula. 15 laranjas e uma melancia, vírgula. Qual será o resultado? Pergunta, vou usar o ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Do fundo da sala, vírgula, alguém grita. Então, alguém vai falar mais uma vez. Então, 2 pontos, travessão. Uma dor de barriga, que é uma emoção, ele gritou, ele falou alto. Então, o textinho ficou assim. A professora pergunta aos alunos, 2 pontos. Se eu for à feira e comer 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, vírgula, pausou. Qual será o resultado? Pergunta. Do fundo da sala, alguém grita, uma dor de barriga, ponto de exclamação. Número 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, ponto de exclamação. Na segunda coluna, onde está o ponto de exclamação? Aqui embaixo. Que belo dia! Então, vou colocar número 1, ponto de exclamação, ok? 2, ponto de interrogação. Onde eu vejo o meu ponto de interrogação? Lá embaixo também, ó. Hoje você vai ao cinema? Perguntei. 2 pontos. Onde nós estamos vendo os 2 pontos? Lá em cima, ó. Ele falou, quero comer doce. Reparem aqui, ó, 2 pontos, logo após vem o travessão.
4, ponto final. Onde está o ponto final? Aqui, ó. Preciso conversar com você. 5, vírgula. Cláudia, Paulo e eu viajamos. Então, aqui está o número 5. Ok, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima.